Bom dia. Estava eu pensando aqui, né? Eu estava assistindo um vídeo falando agora sobre a nova Terra, né? É um conceito interessante, um conceito sobre não só sobre o Armagedon em si, a Apocalipse, né? Que significa a revelação, a grande revelação que teremos, mas mais do que isso, uma interpretação de para que serve o Armagedon, ou melhor dizendo, para que serviria uma grande revelação, né, uma novidade. Bom, como já se sabe, o ser humano se mostra uma espécie muito vigorosa, né, uma espécie muito impetuosa. O ser humano é uma espécie muito curiosa, na verdade, porque a gente se mostra muito racional. A gente tem capacidade de desenvolvimento tecnológico, arquitetônico, estrutural, sistêmico. A gente consegue fazer conjuntos de sistema, fazer eles funcionarem. A gente consegue desfazer esses sistemas e fazer de novo, como por exemplo um bairro, um sistema de comércio, né, um sistema como qualquer outro. A gente consegue fazer ele resistir ao tempo, adaptando, ou às vezes sem a necessidade do tempo alterá-lo, a gente tem iniciativa de alteração, a gente consegue aperfeiçoar, certo? E fato, qualquer estrutura de vida, seja uma árvore, um animal, um peixe, para existir tem que se adaptar, tem que mudar, se cortar tem que cicatrizar. Se fizer muita força num determinado músculo, esse músculo tem que se fortalecer. Né? Se uma demanda muito grande é dada num local, esse local tem que ser preparado para mais demanda. Né? Exemplo, se o animal come demais, o estômago, o sistema digestivo tem que ser mais forte. Se o animal pensa demais, os neurônios são estimulados e ficam mais fortes. Ou seja, assim como a vida se articula e se altera para novas aperfeiçoações, né, para diferentes empreendimentos, o ser humano cria sistemas e os adapta para esses diferentes empreendimentos. Só que daí me veio uma pergunta. Muita gente, crente na Bíblia, espera por uma nova era, como se Deus fosse descer do seu lindíssimo troninho diáfano, fosse descer até aqui e dizer: meus filhotes, agora façam assim, assim, assado. Não que ele já não o faça, certo? Só que, de certa forma, a gente não interpreta Deus como deveria. O que é pior, a gente não só não utiliza dessa capacidade de criar sistema, a gente utiliza porcamente, ainda por cima utiliza da nossa própria rotina, que não deixa de ser um sistema, para buscas em torno de id ou de ego. Por exemplo, o desejo de satisfazer minha fome e minha sede, que é a sobrevivência básica, é importante. Desejo de novidades, um cinema hoje, um exercício, o que também é importante, né? Manutenção do mesmo, né? Continuar indo na academia, continuar desenvolvendo leitura, né? Continuar crescendo, isso também é importante, faz bem. Só que veja bem, a vida ela se mostra muito mais do que isso. Por exemplo, intelectualidade. É algo muito importante que as pessoas hoje em dia elas não desenvolvem direito, né? Hoje em dia está se tornando muito comum essa coisa da festa, do não que uma paixão por um curto período não seja benéfica, certo? Por exemplo, a época que eu ia pra festa, eu fiquei quase, acho que mais ou menos uns 8 meses, quase todo final de semana indo pra festa. Era a minha paixão daquele momento. Outro momento na minha vida, eu quis tocar violão. E todo dia eu ficava naquilo. Claro que eu continuava fazendo minhas coisas, eu continuava vendo meus amigos, continuava indo pra escola. Só que foi a minha paixão da época. E aquele momento em que eu fiz aquilo foi bom. Eu não deixei de praticar isso depois. Só que foi por ter feito aquele momento, por ter me empolgado naquele momento que teve o start inicial. Certo? O mesmo foi para a leitura. Eu, jovem, não gostava de ler e fui gostar de ler muito depois. Gostava de ler por gostar, certo? Eu coloquei na minha cabeça que aquilo era bom, todo mundo dizia que era bom, estimula a imaginação, não vem de graça aqui na TV, né? Precisava ser estimulado. Comecei com uma página, 2 páginas, cansava demais, li uma frase, li até onde entendia. Comecei a ler com mais qualidade, né? Ler, pensar, entender o que eu li, depois ler o resto. Só lá correndo também não vale a pena. Mas enfim, de pequenas paixões em pequenas paixões eu fui desenvolvendo um repertório do que é o meu gosto, do que é a minha personalidade. E eu me dei conta que muita coisa do que eu quero hoje, a gente tem que lutar contra o Estado ou pelo Estado para conseguir, certo? As coisas elas são ridículas de cara, né? Pela questão da inflação, as coisas estão cada vez mais caras.
Essa é uma das minhas primeiras reclamações. A segunda é que às vezes o desenvolvimento de algo como a arte, a própria leitura, não é comum, não é difundido, as pessoas não têm, né? E para quem tem, geralmente é um ou outro pingado tentando estimular as pessoas ao seu meio, é algo mais complicado. Ou a própria ideia de produção, tu tem que achar alguém que pareça ou goste daquilo que você quer desenvolver, tem que o ter que ir atrás é normal e natural. A questão é o imenso sacrifício para cada atividade específica, fazendo com que as pessoas às vezes se rendam, desistam do seu sonho para fazer só aquilo que foi combinado. Ou o contrário, às vezes a intransigência, né? Aquela coisa do fiz isso tanto a minha vida inteira que fazer uma atividade diferente não quero. Isso me levou a uma questão. Vamos dizer que ao invés da gente ficar esperando Deus vir e fazer o nosso sonho diáfano, né? Aquela coisa de todo mundo perfeito, saudável, bondoso e aquela coisa toda. Ou ao invés de fazer uma seleção do que seria bom e ruim, né? Como dizia a própria ideia do Armageddon, a guerra do Monte Megido. Vamos dizer que a gente quisesse construir pra gente, nós seres humanos, um sistema decente. Um sistema não só funcional, né, não meramente racional, mas utilizando um pouco mais do nosso vigor artístico, tendo em vista que o ser humano, ele não é só uma criatura que cogita o que pensa. A gente também é uma criatura muito emocional, certo? E vamos lembrar que o lado emocional do ser humano é uma ótima forma de interpretação. Aqui eu queria levantar uma coisa. Para você, qual seria o seu mundo ideal? Como assim? Vamos dizer que um pequeno estado ou uma pequena cidade está em branco, mas você não tem tudo isso, você tem só um bairro, certo? Esse bairro está no seu controle e você é líder. Eventualmente esse bairro vai crescer e os territórios ao redor são vazios. Você pode abranger e tomar o quanto quiser. Não existe árvore, não existe planta. É território fértil para plantação, só que é morto, certo? Não tem nada. Nesse bairro onde você está, antes de querer pensar em expandir, você vai ter que criar uma estrutura. Uma estrutura autossustentável, onde tenha que ser, primeiro, funcional. Segundo, não pode, aí que é difícil, tem que ser perfeito. O que quer dizer com perfeito? Não pode ter, vamos lembrar que a gente está construindo aqui uma utopia, certo? Um pseudo-paraíso. Porém, esse paraíso tem que ser agradável, divertido, satisfatório. Tem que ter áreas para descanso, para aqueles mais lentos ou para aqueles mais lúdicos, filosóficos. Tem que ser um lugar de desenvolvimento, certo? Mas principalmente, tem que ser uma utopia construtível com as ferramentas que a gente tem hoje, ou com menos do que a gente tem, do que a gente tem hoje, com aquilo que a gente tem de artifício da própria natureza. Desafio complicado, certo? Então eu resolvi, dentro dessa temática, dar a minha própria sugestão. O que seria um paraíso ideal? Ou, indo um pouquinho mais específico, como seria a visualização, mapa, desse paraíso ideal? Primeiro ponto. Para falar desse assunto, teria que ser um lugar, vamos dizer assim, teria que casar natureza e cidade, certo? Teria que haver pavimentação, teria que haver onde caminhar. É tão importante? Não. Pavimentação não é tão importante, ainda mais considerando que às vezes o contato com a natureza, para quem já viveu no campo vai entender o que eu vou dizer. Uma coisa chata. O contato da natureza, ele ajuda muita gente, certo? Faz a gente se sentir mais vivos, faz a gente sentir, a gente se adapta a desconfortos como a terra, a poça em si, enfim, né? Mas eu tô falando de unir todas as perfeições possíveis. Ou todas as que a gente tem alcançáveis hoje, tá? Não vamos extrapolar muito o futuro. O futuro eu vou extrapolar à medida que eu desenvolver a ideia. Vai. A minha sugestão para esse meu próprio desafio seria mais ou menos a seguinte. Geograficamente, teria que se dividir uma parte com plantação, outra parte casas, outra parte plantação, outra parte casas.
como se dizia antigamente, como se fazia antigamente, certo? Aquela coisa, um espaço com moradias e outro espaço com um desenvolvimento sistêmico nosso, certo? Como, por exemplo, a padaria, o restaurante. Teria que ser dividido por departamentos, certo? Uma parte para vestimenta, ferramentas, enfim, comércios correlatos a isso. Uma outra parte verde até para aproveitamento, para um gramado, árvores para as pessoas poderem ir sentar, poder passar o tempo, digamos assim. Uma parte em volta de conhecimento, como por exemplo bibliotecas, centros de arte, aquela coisa, digamos, para o pessoal ir fora quando está no trabalho e desenvolver qualquer novidade que seja possível o cérebro articular. Ou seja, pensamentos utilitários também seriam arte. Como, por exemplo, o desenvolvimento de uma tecnologia. Do meu ponto de vista, isso cabe como método de expressão, tanto quanto método funcional. E claro, nesse caso, os departamentos teriam que ter uma divisória. Aqueles que teriam sua beleza pela funcionalidade, os que teriam beleza pela sua estrutura sistêmica. Por exemplo, fiz uma máquina que consegue se mexer sozinha, sem a necessidade de combustível ou qualquer coisa disso, ou uma máquina que funciona por energia solar. Não tem função empregada. Eu posso empregar essa função num carro, num trator, num caminhão, numa fonte de energia, num gerador de energia elétrica. Isso seria artístico, certo? Mas a beleza dessa arte, assim como nas faculdades, seria meramente funcional. Em outro caso, aí sim entraria a questão expressiva, né? Como a arte de um quadro pintado, a arte de uma escultura. Percebe que as duas se confundem. Do meu ponto de vista, Deus fez as coisas com os dois tons, né? Ou numa mistura dos dois tons. Numa terceira parte, aí sim, seria a área de tecnologia, onde a gente pegaria a arte, seja de um estilo ou de outro, seja de uma cultura ou de outra, indiferente da expressão, aí sim o intuito seria a funcionalidade. Por que esses três aspectos são importantes? Porque o ser humano ele é uma criaturinha muito, como eu disse, vigorosa, né? Muito apegada, por sinal, pelo seu lado emocional, mas muito burra. Porque, digamos, tem como misturar, não só tem como misturar, às vezes nessa ideia de eficiência, a gente diminui gasto e aumenta potência, ou aumenta a circulação. Então, por exemplo, eu quero otimizar um motor de carro. Eu tiro ali uma peça que está desperdiçando movimento, simplifico e coloco uma energia mais forte. Legal, só que o problema é que nesse aumentar a potência, às vezes se perde um circuito extra que tinha. E muitas vezes esse circuito extra, que se tinha como desperdício, poderia mover mais uma máquina que moveria mais um motor. Onde é que eu estou querendo chegar? Se a gente for ver como a natureza, tanto biológica quanto estrutural, faz as coisas, a gente se dá conta que a forma que as coisas funcionam, elas, vamos dizer assim, como Deus fez, né, como o universo fez, enfim, elas acabam sendo sempre um motor que, na sua busca pelo seu fim, acaba movendo outro motor, que, nesse mover, acaba também iniciando uma nova busca para outro fim que move outro motor. Exemplo, carro por célula de hidrogênio. A célula de hidrogênio, ela sai dar uma volta para casar com o oxigênio e sair a água. Se ela só juntasse direto eficiência, tu ia ter água, mas tu não ia ter um motor. Ela tem que dar uma volta e mover algo. Do mesmo jeito, às vezes, hoje em dia a gente tem um trabalho para fazer na faculdade, o professor me falou isso, a gente vai no Google. E às vezes tem o trabalho pré-pronto que outra escola também fez. Não que para o aluno não seja maravilhoso, tipo, ó, tá ali meu problema resolvido. Mas para o professor é angustiante, porque veja bem, antigamente tinha biblioteca. Então tu pedia para um aluno fazer um trabalho, ele pegava um livro dessa grossura, outro livro dessa grossura, e ele não tinha que ler tudo, ele tinha que ver a parte que ele queria. Só que, olha quantos autores ele conheceu, olha quantas coisas além do trabalho ele viu, para depois desenvolver o trabalho. Então quer dizer, a mesma coisa hoje, ela vale para matérias da escola. Por exemplo, eu aprendo matemática, legal. Eu aprendo física, tem leis básicas, lá no ensino médio. Bonito. Aí eu aprendo química, também no ensino médio. Muito lindos. Depois começa as fórmulas de matemática em física, as fórmulas em química.
Até certo ponto é bonito, porque, digamos, aquilo que se tem na matemática tu exercita nos outros dois. Só que eu nunca, e olha que eu sou inteligente, e eu nunca consegui visualizar a quantidade ou o que exatamente era o que no desenvolvimento da fórmula. Às vezes a fórmula era para casar qual seria o cálculo de covalência, né? O cálculo de decadência ou de subida para uma molécula casar com a outra. No desenvolvimento, num primeiro momento, na explicação da professora, eu até entendi. Tipo, beleza, a gente vai calcular aqui o que diminui, o que aumenta para poder... Qual a força necessária para poder dar a volta no outro, para poder casar o magnetismo de dois elementos. O problema é que no desenvolver da fórmula, a gente se distraía tanto com a conta, com os numerozinhos, que a gente esquecia do que aquele número queria dizer. Então, às vezes, tu ter ali um brinquedo de criança, uma pecinha de plástico para dizer, ó, esse vai dar tanta quantidade. Esse lado artístico, esse lado brinquedo do ser humano, ele é importantíssimo não só para a educação, mas também para a visualização de ideias abstratas que a gente tenha. Então, veja bem, para mim, o mundo perfeito, ele não seria só de muita coisa de graça, tipo aquele jardim do Éden, onde nascem frutas e todo mundo só come fruta. Poderia se viver na preguiça. Para mim, o conhecimento ele é uma forma de apreciação da vida. Por exemplo, eu olhar uma árvore, lindo. Eu olhar uma árvore pensando que ela faz fotossíntese, tem em cima outra beleza. Eu olhar a árvore pensando que dentro tem uma seiva subindo, já me dá, pro lado criança, né, daquela ideia de visão de raio-x. Tipo, eu tenho conhecimento do que tem dentro. Eu não tenho de fato visão de raio-x, mas eu consigo apreciar o saber disso. Agora, quando você sabe que das folhas evapora-se água, da raiz puxa-se a água, pelo que é puxado nas folhas, no efeito vácuo, digamos, uma seringa, né, como se fosse puxando do chão, você olha para a árvore e você já não vê mais só a árvore, você vê um sistema circulatório. Entende onde é que eu quero chegar? É como se fosse um chakra do Naruto, ou um cosmos do Dragon Ball, um Ki do Dragon Ball, um cosmos do Cavaleiro do Zodíaco. Seja como for, hoje eu olho para a árvore e eu vejo um sistema em funcionamento, quase como se fosse uma placa de computador. E quanto mais eu estudar sobre uma árvore, mais ideias, mais brincadeiras eu vou ter correlato a quando eu ver a árvore. Ou seja, para mim um mundo perfeito seria um que a gente estimule os prazeres da vida, como degustação de alimento. Ó, tá aqui o chocolate, uma delícia, uma fruta é outra delícia, outra fruta, a mistura de duas frutas, né, é top. Só que saindo um pouco da sensação física, o que seria você apreciar o conhecimento? E para isso, veja bem, não necessariamente é necessário uma dissecação ou um assassinato. Você pode simplesmente, às vezes, estudar o que já caiu, ou você pode repassar a informação já tida. E a gente tem muita informação. Só que a gente passa de um jeito tão didático, tão chato, tanta falta de figurinha e desenho nos livrinhos, de um jeito tão que, digamos, a interpretação da pessoa que lê tem que ser tão abrangente que ela queime neurônio para entender, às vezes, algo que tem que ser desenhado. Tanto é que um verdadeiro gênio, às vezes, quando vai ler um livro, ele lê imaginando a imagem, né? Ele vai correlacionando com uma figura, porque é o jeito que as coisas funcionam, né? Tridimensionalmente. No meu mundo perfeito, teria que haver uma política dividida por departamentos, teria que haver uma política, teria que se haver uma exploração do que são prazeres, de fato, até para estimular as pessoas tanto a fazer o que elas têm que fazer. Vamos lembrar que às vezes uma criança não gosta de estudar. Com 12 anos ela agradece. Com 19 anos ela fala o que teria sido de mim sem. Aí com 25 a criança conhece alguém de 30 que não estudou e fala, que bom que eu estudei. Indo dessa premissa, teria que se haver uma forma divertida de fazer essa e outras atividades, certo? Sim, se exploraria o lado competitivo, né? Digamos assim, eu aguento 1 hora carregando tijolo, eu aguento 3 horas, entende? Mas eu tenho um método de fazer devagarinho, não me desgastar muito e direto, reto e sempre, sabe? Devagar e sempre, nunca parar. E um belo momento, eu produzi o triplo de todo mundo. Esse tipo de raciocínio, ele acaba não sendo divertido pra cara em si. Digamos, na hora tu fica cansado, tu se exaure. Só que o ser humano, como eu disse, é vigoroso. A gente tem um lado competitivo. E esse lado competitivo, ele às vezes não é só estimulado pela diversão feita no lugar, é feita pela diversão que a gente faz aqui. Bem, isso teria que ser cultural. Teria que ser uma coisa, digamos, a criança de 12 anos, em meia hora, 1 hora de
vamos chamar de trabalho, mas seria uma brincadeira para educação, certo? Em meia hora, uma hora, ela se divertiria e faria com uma eficiência tal qual às vezes um adulto faria, certo? Ou até mesmo com a mesma competitividade, com a mesma diversão que ela teria jogando bola, sendo que às vezes jogando bola na rua a criança fica 6 horas seguidas, né? Brincando no mar a criança fica 6 horas seguidas. Não me entenda errado. A criança ela tem que brincar e a brincadeira tem que ser intuitiva, tem que ser aleatória, tem que ser onde ela gosta, certo? Só que fato, as regras são os tijolinhos que compõem a diversão. O que isso quer dizer? No jogo de tabuleiro, se chegar ao final do tabuleiro você ganha, pegar a peça e botar lá no final, acabou o jogo. Só que tem regras, você tem que jogar o dado, tem que ver quantos números vão dar. Digamos, a regra sempre vai ser o único jeito, ou o jeito que tem do jogo funcionar. É assim que a gente constrói sistemas, certo? Diversão, vamos lembrar que a gente instituiu a educação, não que não seja boa, certo? Ou que não seja útil, ou que não seja divertida, para quem tem faculdade de raciocínio, para quem se desenvolveu para isso. Agora, num start inicial, o ser humano tem como principal adereço ou principal meio de aprendizado natural a própria brincadeira. Descobrir tal ideia ou tal ideia, começa a fazer piada com aquilo, começa a fazer brincadeira com aquilo, começa a fazer aonde está tecnicamente errado para dar risada e aonde está certo para... Entende? Isso tudo vai abrindo a consciência, vai fazendo a pessoa se apegar a pequenas verdades óbvias e vai ficando fácil deduzir verdades não tão óbvias. Logo, o difícil ou complexo se torna óbvio pela quantidade de vezes que eu revi o óbvio e o não tão óbvio baseado no óbvio. Ou seja, sistema de educação e de ensino poderia ser um sistema mais articulado, mais brincado, certo? Capacidades, além das mentais psíquicas, poderiam se ter capacidades físicas, certo? Como a própria arte, a coordenação motora fina, que eles chamam, que é a capacidade de pegar um pincel, de pegar um lápis, de pegar uma pinça e pegar um grão de areia. Tudo isso envolve precisão, meticulosidade. E claro, coordenação motora grave, que é o que a gente chama de correr, pular, dar cambalhota, fazer mortal. Fazer mortal eu acho muito legal, desde criança eu acho. Escalar uma árvore, escalar um muro, escalar em si, né? Movimentos de agilidade, como por exemplo desviar, tudo isso pega um tipo de coordenação motora mais difícil, né? Em terceiro, claro, saindo até da coordenação motora, o próprio conceito de levantar peso ou da força, a potência da força em si, tudo isso são exercícios que se cada pessoa fizer um pouquinho, vamos dizer assim, um exercício para o coração, deixa ele mais saudável, o outro pega um pouco os músculos, não é lá grandes coisas. Só que veja bem, segundo a psicossomática, um ser humano, se ele morre de velho, né? Não todo caso, tem muita gente que morre sem ser de velho, infelizmente. Mas vamos pegar um exemplo de uma pessoa que morre de velho. Às vezes o médico vai examinar, né, pela personalidade da pessoa, psicossomática, a gente tende a ter um ponto forte. Como por exemplo, o cara tinha coração forte, tinha os rins bons, tinha não sei o que bom, tinha o intestino bom. E claro, pelas tendências más do mundo, vamos chamar assim, né, tendências más eu não gosto porque fica simbólico. Sendo um pouquinho mais científico, seriam pelos maus hábitos treinados e retreinados pelo mundo, né? Maus hábitos tanto da psique quanto do emocional. A gente se treina para ficar doente, literalmente. Indo dessa premissa, às vezes tem gente que morre com doença cardíaca, mas vão olhar assim, nossa, o pulmão dele estava intacto, e olha que era fumante. Já vi um caso desse, tá? Teve um outro, o cara morreu assim de parada cardíaca, mas o intestino dele estava tão saudável quanto o de um jovem. Os rins também. Um outro morreu de pedra no rim. Morreu idoso já, na verdade morreu de velho, certo? Mas tinha pedra no rim. O rim tava tadinho todo estoporado. Disseram até que se ele não morresse de velho, um pouco depois ele ia morrer por causa do rim. Mas o coração tava tão forte, o pulmão tava tão forte, que o sistema cardiovascular dele podia aguentar até os 130 anos. Aí eu parei e pensei duas coisas. Primeiro, se estressar um pouquinho, segundo a psicologia, faz bem para tu ter resistência, para tu ter resiliência. Se estressar demais, você fica doente. Enfrentar desafios é importante para ficar mais forte. Se você não lider bem com esses desafios, ou tiver o conceito errado, você desenvolve um sentimento errado de não superação, logo isso se torna real, e eventualmente você pode transformar o que seria a chance de uma força num problema.
E vice-versa. Muita gente às vezes enfrenta o inimaginável e sai daquilo mais forte. A gente acaba saindo além de só fatos científicos. Vamos recapitular. São afirmações específicas. Você tem que saber que você é capaz disso, disso e daquilo. Mas se você se disser não conseguir, você vai falhar nisso, nisso, naquilo. Segundo e mais importante do que essas afirmações, para que sentimento a afirmação leva? Então, por exemplo, tu tem que se afirmar isso para tu se sentir assim, assim, assado, cozido e frito. Se você se sentir assim, assim, assado, mas não se sentir cozido e frito, veja bem, você não vai conseguir fazer. Ou pior, pode acabar se fazendo de vítima. A ideia seria o oposto, né? Seria aquela afirmação de bonzão. Não, eu posso, eu consigo, mas dentro do que é coerente. Não se mentindo dentro daquilo que é fisicamente real. Dentro daquilo que é fisicamente real, muita gente já extrapolou. Ou seja, criou ossos quase inquebráveis. Teve um caso de um cara que segura a respiração por quase 10 minutos. Teve um outro que... Enfim, se cada artifício físico pode extrapolar o berável por treinamento, autoafirmação e o sentimento certo, se poderia colocar como se fosse padrão cultural. Por exemplo, é bonito o cara chegar e falar, trabalhar é bonito, isso é cultural, né? Ser preguiçoso é feio, isso também é cultural. A pessoa ser fumante, antes era bonito, hoje ficou feio, é cultural. A gente poderia pegar essa mesma premissa e colocar para outras coisas, que é uma coisa até que, digamos, já está se tornando. Você se tornar alguém inteligente, culturalmente bonito, não é, digamos, menor do que a moral. A moral é mais bonito do que a inteligência, concordo? Até porque, né, melhor ter um honesto burro do que um desonesto inteligente. Até seria pior. Fato, todo mundo pode se desenvolver. O burro moral pode se desenvolver até mais rápido que o inteligente moral. Até porque o inteligente moral tende a se limitar por justificativa. Ele vai jogar demais. Vai dissimular demais. E nisso as afirmações dele se confundem com as afirmações que ele joga. Isso é uma coisa de se ressaltar. Por quê? Porque não é culturalmente comum. Hoje em dia é bonito o seu ligeirinho. Porque funciona na hora. Para depois ter um efeito colateral psicológico que as pessoas culturalmente desconhecem. Isso seria uma pauta. Então vamos recapitular os departamentos. Teria que haver o aspecto moral, um conjunto de afirmações básicas para uma multiplicação do seu comportamento ser bastante por uma tribo de 6 ou 7 não se matar. Quando digamos assim, tem esse comportamento multiplicável, né, ou um básico, diferente de roupa, de profissão, de gosto, ainda assim esse comportamento moral permite um grupo não morrer. Segundo, vamos ao aspecto mental. Não só mental, raciocínio. O que seria básico de você entender para você ter gosto pela vida, para você saborear. Aí pega uma questão mais sinestética. Em segundo, saindo um pouco da apreciação artística, funcional. Entrando mais na questão de visualização, aí saímos do âmbito recepção de informação, entramos no âmbito expressão de informação. Como eu faria para resolver certos problemas, como por exemplo, como cuidar de uma árvore, como proteger uma árvore de ervas daninhas, como comida, né? Como fazer uma plantação decente, além de comida. Como fazer uma casa, se proteger de possíveis males. No caso de um ataque de animal, como reagir, como se proteger, aquela coisa toda. Como funcionam as coisas ou que afirmações eu tenho que ter para mim me desenvolver, para tornar possível no meu emocional eu ser capaz de me desenvolver. E vamos lembrar, galera, que resolver problemas não é só no aspecto físico. Ou no aspecto autoafirmação consigo mesmo. Eu tô apaixonado pela menina, eu tenho que conquistá-la. Isso é um desafio a se resolver. E às vezes, veja bem, não é só tu gostar da pessoa. Às vezes é questão de tu ser romântico. E veja bem, ser romântico não é técnica frígida. Ser romântico é uma expressão cálida. É uma coisa, às vezes a pessoa, o verdadeiro romântico, ele é romântico e não se considera porque ele não sabe o que é. Muitas vezes o cara, ele olha pra pessoa, ele já age diferente, já sai um sorriso, já sai não sei o que. A pessoa se encanta. É assim que funciona na natureza. A gente que inventou aquela coisa hollywoodiana, da testa proeminente pra frente e ficar tipo... Mas enfim. Com exceção de falsidades, o ser humano hoje tem muitos esses problemas. Tanto expressivos, a gente expressa uma ideia errada sobre a vida, quanto no sentido processual, a gente processa ideias erradas sobre a vida baseado naquilo que a gente aprendeu. Baseado no que a gente já sabe. A gente só corrigisse parâmetros de autoeducação, sem mudar tecnologia, sem mudar nada. Só num bairro ou numa casa de 6 ou 7 pessoas,
vamos chamar de bairro, mas seriam 3 ou 4 casas vizinhas, se começasse a trabalhar junto, só aí já se poderia desenvolver uma cultura que naturalmente é impossível de dar briga, de dar problema, ou melhor, dando o pior dos problemas, fosse granizo, tempestade, a psicopatia de um, a histeria do outro, ainda assim seria resolutível qualquer um desses problemas por conhecimento do geral, por técnica e por interpretação de como se deve resolver as coisas. Exemplo, bandido bom pra mim é bandido morto. Isso pra mim é uma baita de uma mentira. Porque veja bem, esse bandido tem mãe, esse bandido teve motivo para roubar e geralmente a culpa é de quem tá falando. Esse bandido teve, veja bem, dores do passado que são resolvíveis com um simples abraço, um te entendo. E aí as pessoas chegam e dão um soco na cara dele quando ele tinha 7 anos de idade. Então a gente não para pra pensar nessas coisas. Mas quando a gente olha na íntegra, às vezes o bandido só fez o que ninguém teve coragem de fazer. Que foi ser um pouco mais agressivo. A ideia da prisão, ao invés da pena de morte, é justamente reabilitar esse bandido. Imagina que numa casa tem uma pessoa um pouco mais transtornada, certo? E aí a gente pega uma agulha e vai na causa do problema. Por que você quer ser mais forte que todo mundo? Ah, porque a qualquer momento alguém pode me bater. Tá, nessa casa ninguém vai te bater, mas é conveniente você ser forte, você pode trabalhar. Agora, você vai aprender a trabalhar e vai ensinar todo mundo a ser forte e não vai ter problema a gente te ultrapassar. Até porque, se a gente for mais forte do que você e você se meter numa briga, a gente pode te ajudar. Aí a coisa já muda de figura. Eu ainda tô meio bélico nesse raciocínio, eu não gosto disso. Mas, pelo menos tá funcional, certo? Logo a pessoa adquire uma certa humildade. Beleza, o cara levanta seus pesos, ensina os outros a levantar os pesos. Formas de lidar com a raiva. O simples estudo da psique já dá um leque, né? Vamos dizer, não é saudável a pessoa não lidar ou não sentir a raiva. Na psicologia, o saudável é a pessoa saber processá-la. Então, por exemplo, tem aquele método budista, né? Ah, veio a raiva, eu já distou. Tem gente que consegue. Só que, me dá raiva, às vezes eu vou pra casa e toco violão. Poxa, você transforma a tua raiva em arte, né? Tem aquela pessoa que tem raiva, vai só com um saco de pancada. Eu não acho tão legal. Digo, é bom, eu já fiz isso. Só que veja bem, pra quem já praticou sabe, na medida que tu soca o saco, ele vai ficando mais... A tua raiva ela aumenta antes de diminuir. Tu até extravasa, mas tu alimenta uma coisa ruim e depois tu esvazia em dobro. Quando passa, você descansa, você até se arrepende. Tipo, as merda que eu pensei quando tava socando o saco. Sabe? Você dá até vergonha de si mesmo. Por outro lado, quando você converte, tipo, eu escrevi uma poesia, eu fiz uma música, tu coloca a tua cachola para funcionar. Quando a pessoa se exercita a parar, se acalmar, para depois fazer algo a respeito, 98% das vezes tu vai ter muito mais uma solução para o problema do que de fato ter que processar a raiva. Tu nem precisa processá-la praticamente. Essa acaba sendo a escolha búdica. Né? O violão tu acaba praticando por gosto, ou o saco por exercício. Entendem? Com simples conhecimentos. Digamos, no dia a dia. Tipo, vamos se organizar assim, assim, assado. Nossa rotina vai ser assim, cozido e frito. Cada um vai fazer do seu jeito. Um gosta de ficar acordado até mais tarde, outro mais cedo. Cada um tem a sua, com simples organizações. Com conhecimentos em comum daquilo que funciona e não funciona dentro do seu hormonal, certo? Dentro dessa maquininha de carne. Já dá para tranquilamente fazer um estilo de vida em que 5 ou 6 tanto poderia ser perfeito, vamos dizer assim, não teria os erros culturais de hoje, se estimularia mais capacidade, habilidade, inteligência e principalmente longevidade e aproveitamento, degustação do dia a dia, que é uma coisa que não se tem nas vias predatórias de vivência, como também aquela coisa da... Com 6 ou 7 questões, afirmações, conjuntos de conhecimento, daria para fazer uma mini sociedade, vamos chamar uma família, certo? Uma grande família, ou um bairro muito pequeno, e um jeito de se desenvolver, certo? Na qual a moral, o psicológico estejam bem alinhados, em que o mental, o raciocínio e a apreciação pelo raciocínio estejam em desenvolvimento. Cada dia a dia seria divertido e gostoso como uma criança crescendo, mas veja bem, pelo conceito estrutural, desde a criança até o adulto e o idoso estariam se desenvolvendo saudáveis. Logo, o mais importante estaria não só bem alicerçado, não teria só uma base muito boa. Todo mundo se veria apto e animoso, e essa é a parte mais importante, apto qualquer um pode estar, qualquer saudável é,
mas animoso, com animosidade, com vontade de realmente produzir, fazer e ver o efeito daquilo que se produziu. Ou seja, diretrizes do que a gente quer causar, quer ver ocorrer, e o orgulho, até um enaltecer, um elogio da parte de quem o fez, o ver erguido, enlaçaria até quem tem um ego muito exacerbado. Com o sistema certo, e estruturando a psique, bolar ou desenvolver um sistema de circulação material, do tipo o que vai para que setor da casa, o que vai para comércio e volta, da onde entram as finanças e saem, seria uma mera questão de raciocínio. E seria fácil. Tudo pensando só 2D. Só considerando que os nossos territórios, eles são planos, certo? O terreno que a gente trabalha hoje é plano. Mas não é essa a ideia que eu queria desenvolver. A ideia que eu queria desenvolver, vamos lembrar, é uma utopia de aonde a gente pode alcançar em perfeições máximas, e quando eu digo perfeições eu quero dizer aproveitamento e gozos ao máximo, tendo como conceito também a parte arquitetônica e organizacional. Ou seja, daria para fazer, vamos dizer assim, um sistema 3D. Por exemplo, no Japão, os prédios eles são desenvolvidos no subterrâneo, porque lá tem terremoto. Então, tem um prédio de 12 andares, existem 6 andares para baixo. Eu acho isso bem interessante. Mas vamos ser um pouco mais criativos, certo? Vamos pensar um pouco, ser um pouco mais aventureiro e pensar naquela ideia de guilda. Por exemplo, se eu faço 6 andares para baixo de 2 prédios, dá para interligar esses 2 andares. Sendo subterrâneo, mesmo que eu faça uma claraboia ou algo para iluminar esses lugares, a estrutura, lógico, ela teria que ser não só muito firme ou feita para viver para sempre. Teria que ser uma estrutura mais arredondada, até para a circulação ser mais fluida, certo? O pessoal vivendo lá embaixo e tendo, vamos dizer, pouca ou nenhuma planta, né? Claraboia poderia dar um micro jardim interno. E sistemas de vidro poderiam proteger contra a temperatura. Mas ainda assim teria alguns problemas, como fonte de energia, organização e principalmente para que serviriam os andares mais de baixo? Eles seriam mais céticos. Seriam, veja bem, não seriam tão naturais, seriam ambiente ou para viver ou para desenvolver alguma funcionalidade. E seria ótimo porque não teria interferência da natureza, como o vento, né? Por outro lado, na parte de cima, poderiam se desenvolver, ou na parte média, no caso, né, no nosso terreno plano, se desenvolver espaços grandes com luz, onde se poderiam desenvolver atividades ao ar livre, né, esse próprio contato com a natureza. Partes mais em cima, vamos dizer pontes entre um segundo andar e outro segundo andar, ou uma simples estrada, poderiam se fazer jardins suspensos. Não sei se vocês já viram aquela história da Babilônia, mas diz que na Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos. Quando eu visualizo um paraíso perfeito para o ser humano, não seria só organizacional. Digamos, tudo aquilo que eu vejo no moral e no emocional, eu imagino muito também desenvolvido no físico, no tátil. Como se a gente exacerbasse ou colocasse para fora aquilo que a gente já tem dentro, certo? E nesse espaço teria que se haver desenvolvimento de todos os valores. Tanto os bélicos, a proeminência, o correr, o pular, o chutar e quebrar, o escalar, que é muito gostoso, né? O senso de vitória, o senso de poder de si mesmo, físico, quanto esses mesmos poderes na inteligência. Tu desenvolver um cálculo difícil, entender um sistema complicado, dá um tipo de ânimo. Assim como o conhecimento do intra. Quando se é um zero à esquerda, veja bem, quando você é um solitário que não tem amigos, você desenvolve um pouco de psicologia. Começa a se respirar, começa-se a desenvolver melhor essa conexão. E tu começa a se dar conta, até por leitura corporal, como as pessoas realmente se sentem, como elas se portam, como elas agem quando se ameaçam, mas qual é a real moral delas, qual a real intenção. No meio, às vezes, de muita sujeira, de muita confusãozinha, muita picuinha, a gente acaba vendo muita coisa linda. A gente acaba vendo muito como todo mundo se protege, como todo mundo ama o outro, como todo mundo às vezes finge não gostar por aquela marra, mas ao mesmo tempo não morre esse lado emocional fofo. Isso é uma coisa que o ser humano, acho que como espécie, nunca deveria perder. E até além, formas bonitas de se exacerbar isso. Porque tem gente que às vezes, veja bem, é atrapalhado. Eu fui muito assim. E tem gente que não. Tem gente que às vezes tem um romantismo que consegue colocar legal
aquilo que todo mundo taxa como fraqueza. Digamos, uma correção romântica para os nossos erros de cultura. Questão tátil, física e até espiritualmente mais fútil, eu imagino a arquitetura do lugar. Seria um lugar alto, seria um lugar com várias fractações, né, vários subandares. Nos andares mais altos teria cruz entre um e outro, seriam territórios vastos, estradas. Teriam jardins grandes. Veja bem, a parte de produção, se eu fosse produzir maçãs, ia ser fácil, né? Um pomar. Agora, se eu fosse produzir trigo ou soja, aí seria mais complicado. Eu teria que calcular a proporção de quanto seria, não digo para todo mundo ter. Ou, digamos, não vou dizer o contrário, não vou dizer para o quanto todo mundo gasta, porque isso pode se variar à medida que se muda de ideia. Mas teria que se calcular também qual o espaço necessário para ser produzido o suficiente para satisfazer a necessidade de todo mundo, digamos, todo mundo ter pelo menos 1 quilo. Fazendo essa ideia proporcional parece absurda, mas se a gente for pegar às vezes grandes plantações, elas conseguem alimentar 3 estados. Então se a gente fosse fracionar, por exemplo, de 15 em 15 metros até dar 13 milhas ou 15 quilômetros, ocuparia-se um grande espaço, certo? Só que esse espaço fracionado seriam jardins até mesmo gostosos de ter como presença, de você estar perto, certo? Seriam lugares agradáveis. Seriam isolados, óbvio, seriam lugares mais altos e retirados e mais expostos ao sol. Em outros lugares poderia-se ter uma premissa parecida, só que como praça, né, para o pessoal conviver. Uma parte mais embaixo, onde ainda pegasse o sol, onde o pessoal pudesse se divertir. E entre um espaço e outro, ou seja, embaixo dessas pontes onde não pegaria sol, teria-se mais espaço ainda para desenvolvimento. Ainda seria a céu aberto, ainda teria vento, mas seriam lugares mais frescos. Teriam outras espécies de plantas, outras espécies de animais. E aí entramos naquela questão. Com vidros, com espelhos, não precisaria alterar ou usar muito de tecnologia. Com simples sistematização rústica e analógica, em lugares com menos luminosidade, se poderia fazer, como eu vou dizer, um sistema de alteração de temperatura em que o ano todo se produzisse um tipo de espécie que é comum só numa época do ano. Visualizar isso tudo que eu estou falando? E caberia num livro. Mas vamos lembrar, eu estou falando do tecnicamente possível com o que a gente tem hoje. De conhecimento analógico e de conhecimento estrutural, certo? O mesmo vale para questões da psique. Seria semelhante a um Ubuntu no sentido intenção, só que teria que ser mais lapidado, mais minuciado, com sabedorias tão meticulosas e variadas quanto a cidade oferece. Eu peço ajuda. Se alguém aí tiver algum conhecimento sobre isso, tiver sua própria ideia tridimensional de como pode se desenvolver, de como seria o lado cidade, a organização do lado suspenso, né? Como seria a arquitetura disso, que material se usaria. Eu convido todo mundo a fazer isso. Fazer o seu arquétipo, o seu mundo, o seu bairro em 6 ou 7 andares, 3 para baixo da terra, 4 para cima, ou vice-versa, 4 para baixo, 3 para cima, tudo faz. E como seria a cara de cada um. Dizer assim, pessoas mais energéticas, né? Seria óbvio. Alimentos de mais energia, né? Como sementes, castanha. Tudo isso dá para o ser mais energia. Pega mais aquele lado visual predatorial, né? O alimento do pássaro, da águia, da ave. Perdão. Quando se pegasse já a parte das pessoas, ainda nos grãos, aquelas pessoas que fazem pão, mas de casa, gostam de receita, se pegariam mais plantações de trigo, de cevada, frutas teria que ser a fuzel, certo? Se a gente fosse ver todas as variações vegetais que a gente tem, claro, na parte mais baixa, poderiam se criar raízes, né, como mandioca, beterraba, enfim. Com muita variedade, muita receita, se torna fácil com algumas receitas não só simular carne, como com a combinação certa de variados vegetais poderiam descobrir ou inventar sabores que até hoje não se desenvolveram. Se a gente fizesse um teste, vamos dizer, ou um departamento de desenvolvimento até artístico, né? Em que a intenção não é desenvolver a beleza de uma arte, mas sim a beleza vai estar no palato, a nuance.
dos sabores. Isso já tem muitos restaurantes, certo? Muitos não, poucos. Mas tem restaurantes que fazem isso. Realmente se esforçam em artisticamente passar para o cliente uma experiência única, sensorial e sinestética, chegada até sentimentos e sensações estranhas, só no toque dos sabores. Dá praticamente para fazer uma terapia disso. Então eu desafio todo mundo a fazer isso. Desenhar, ou pelo menos descrever, um quadro visual de como seria essa organização e um quadro de como lidar com certas questões da vida. Como seria, vamos dizer, visualizando, meditando, mentalizando, para um dia trazer isso para cá, o que seria de ideal? Um lugar onde seria tão bonito quanto funcional, um lugar onde você poderia ser o que você quer ser um pouco mais, se desenvolver com as proeminências que você quer, mas principalmente onde a interação entre todos fosse tão artística, bela e rica quanto aquilo que a gente produziria.